Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos ouvir o hino. Quisera eu trilhar naquelas praias que Jesus trilhou. Quisera ser aquela criancinha que ele acariciou. Quisera vê-lo com aquelas frases que lá na montanha ele pronunciou. Pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus, o amor de Deus fala. Quisera estar caminhando com Ele nas ondas do mar. Quisera estar com Ele em Betânia, quando seu amigo Ele ressuscitou. Pra ver de perto este grande milagre que Ele operou. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. O Senhor Jesus Cristo continue abençoando cada um de nossos ouvintes em mais esta ocasião. É com imenso privilégio e enorme prazer que nós divulgamos a palavra de Deus, tendo como único objetivo trazer esta palavra a uma vivificação. Esse é o nosso dever. Levar a palavra a uma vivificação quer dizer fazer ela tornar a viver. Vivificar significa tornar a dar vida. Até porque, amados ouvintes, amados irmãos, nos anais da história do cristianismo, a palavra de Deus, ela foi caindo no esquecimento. Muito embora sendo um dos livros mais lidos,
um dos livros mais lidos, mas a palavra de Deus ela foi caindo no esquecimento no quesito vida. Veja só, no quesito vida. Ela deixou de viver, de imperar na vida das pessoas. Nós falamos muito, eu estou usando o sentido generalizado, nós, cristãos, classe evangélica, no sentido geral, usamos muito o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, mas de fato, o Espírito Santo, ele vivifica a palavra. Eu estou usando, nesta ocasião, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Veja só, o que fez Jesus Cristo ser vivificado, tornar a ter vida, foi o Espírito que habitava nele. E o que faz com que os nossos corpos mortais tornem a ter vida através da palavra é aquele mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. Até porque quando esse Espírito ele vem sobre nós, ele faz de nós testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Veja só, o próprio Espírito dando esta oportunidade para as pessoas de viver neles e fazer deles testemunhas. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Agora é necessário nós entender que quando esse Espírito Santo vem sobre nós, ele nos separa de tudo. O apóstolo Paulo estava tão separado da escola de Gamaliel, do mundo em si. Ele estava tão separado que as pessoas começaram a chamar Paulo de um credor de seita. Como nos chamam também? Diz que nós seguimos uma seita, mas isso não faz mal. Até porque eu uso a resposta de Paulo diante do tribunal de Félix. Eu estou citando Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 14. Quando Paulo diz assim: confesso-te que, segundo este caminho que os homens chamam de seita, é que eu sirvo ao Deus de meus pais, crendo em tudo que está escrito. Aleluia! Em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Olha que maravilha! Porque quando Paulo se separou completamente do sistema religioso e pregava uma doutrina diferente de todas as religiões, eles começaram a chamar Paulo de um credor de seitas. E essa foi a resposta dele. Então não tem importância se eles vão falar que você está seguindo uma seita. O importante é que você tenha a palavra vivificada pelo Espírito. Porque se você não tem a palavra vivificada pelo Espírito, ela jamais vai viver em você. Você pode até ler a Bíblia, você pode até ouvir falar da Bíblia, mas se o Espírito Santo não vivificar essa palavra em você, jamais você viverá essa palavra. Ela jamais tornará a ter vida dentro de nós como ela teve em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, ele expressou com toda a sua expressão de vida. O Espírito é o que vivifica. São João 6, versículo 63.
Volto a dizer, vivificar é tornar a dar vida. O Espírito é o que vivifica. Agora nós vamos entender que nós falamos tanto do Espírito Santo e buscam e falam em línguas. Agora você imagina uma igreja pentecostal que o pregador vai lá, prega, fala em língua, depois coloca um político para discursar no púlpito da mesma igreja, no mesmo culto, no mesmo momento. Considerando essa política nessa condição que ela está. Toda a política. É por isso que um cristão, ele vota. O voto, ele é de confidência própria da pessoa que vota. Ele não tem que divulgar, ele não tem que debater política com ninguém. Ele não tem que defender político. Você jamais vai encontrar um cristão que tem o Espírito vivificando a palavra dentro de si, politicando. Então, agora você imagina só, se a maior arma que nós temos para combater o mal é a verdade, por isso o apóstolo São Paulo, ele diz assim, nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Veja só, Gálatas 4, versículo 16. Agora, como nós vamos misturar a verdade com algo que a maior arma é a mentira? O Espírito Santo ele só vivifica a palavra que é a verdade. É por isso que, quando nós nos separamos, nos abstemos dessas coisas, aí vão nos chamar de seita, como chamaram Paulo. Isso não é prejudicial a nós. Até porque, como foram perseguidos os santos irmãos que seguem a mesma fé que nós seguimos, que seguem a mesma palavra que nós seguimos, olha para Abel sendo perseguido por Caim. Abel nunca perseguiu a Caim. Quem perseguiu a Abel foi Caim. Agora Caim nunca sofreu perseguição de Abel. A ponto de Caim, demonstrando de qual semente ele havia sido gerado, ele pertencia, é que ele levantou-se e matou o seu irmão. João, mais tarde, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12, ele fala que Caim era do maligno. Por isso que ele nem aparece na genealogia de Adão. Caim não aparece. Você pode tomar o capítulo 4 e o capítulo 5, há duas genealogias ali. Uma de Caim, outra de Adão. E por sinal, o sétimo homem, depois de Adão, é considerado Enoque. Você pode tomar o livro de Judas, versículo 14. Você vai encontrar que o sétimo, depois de Adão, foi Enoque. E se você for tentar, até digo, peço escusas pela afirmação, de uma forma antibíblica, incluir Caim na genealogia de Adão, Enoque será o sétimo. Enoque será o oitavo, melhor dizendo, e não o sétimo. E a Bíblia ela não entra em contradição de forma alguma. Então é por isso que quando você vê alguém, mesmo tendo o título de cristão, perseguindo o outro, por mais que nem cristão não seja, ele está agindo como filho de Caim. Ele não está agindo como um descendente de Adão. Ele não está agindo com a linhagem de Sete. Ele está agindo da linhagem de Caim. E foi assim que os descendentes de Caim levantaram-se contra Paulo, dizendo que ele era um formador de seita. Porque ele estava pregando algo que o próprio Espírito Santo estava vivificando dentro dele. Ele estava pregando uma palavra vivificada pelo Espírito. A mesma palavra que estava em Jesus Cristo, que vivia em Jesus Cristo. E a mesma palavra que vive hoje em nós, que seguimos o mesmo conselho do apóstolo São Paulo. Que seguimos as mesmas doutrinas que São Paulo pregou. Que seguimos as mesmas doutrinas que Jesus Cristo pregou. A Santa Ceia com pães asmos,
a Santa Ceia com lava-pés é mandamento do Senhor Jesus Cristo. Ele chega a dizer em São João capítulo 13, versículo 17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então essa é a doutrina do Espírito que vivificou a palavra dentro de nós. Sabendo que ela, vivificada dentro de Jesus Cristo, fez com que ele fosse a própria palavra manifestada. São João 6, versículo 63, então Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é Espírito e vida. As palavras que eu vos digo, Jesus falando, é Espírito e vida. Então Paulo toma as mesmas palavras de Jesus Cristo. Pedro toma as mesmas palavras de Jesus Cristo. Nós tomamos a mesma palavra de Jesus Cristo. Por quê? Porque essa palavra vivificada dentro de nós é que traz o Espírito Santo em cena. É que nos leva a ser batizados com a totalidade do Espírito Santo. Não há outra forma de nós recebermos o Espírito Santo senão em obediência a esta palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é um dom para os que obedecem. Obedecem o quê? Obedecem o que o fulano de tal diz? O que o Beltrano diz? Não. Obedece o que a palavra de Deus diz. Nós não temos outra arma para lutar contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais, a não ser toda a armadura de Deus. E com essa armadura é que nós temos a palavra de Deus. Com essa armadura de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, é que nós temos a palavra vivendo aí dentro de nós. É o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Por isso nós somos mais do que vencedores, amados ouvintes. Por isso que nós temos a vivificação do Espírito, e sem essa vivificação, através do Espírito Santo, nós não teremos os nossos corpos vivificados para viver segundo a perfeita vontade de Deus. Para viver uma vida digna do Evangelho. Para viver uma vida conforme os nossos pais viveram. Conforme os nossos pais na fé viveram. Por isso que a mensagem veio nos trazer de volta, converter-nos. Converter quer dizer trazer de volta. Converter nossos corações à fé dos nossos pais apostólicos. Quando nos anais da história toda a palavra de Deus havia caído no esquecimento. Tão como é próprio da parte do próprio Deus enviar profetas, ele envia Elias, prometido em Malaquias 4, versículos 5 e 6, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos de volta aos pais. Então, para que nós tivéssemos esta mesma fé, esse Espírito vivificado dentro de nós, Deus enviou o profeta Elias para restaurar a palavra, para restaurar, trazer vida, vivificar a palavra dentro de nós, através da mensagem, através da Bíblia. E se ele houvesse pregado uma mensagem que não fosse a Bíblia, jamais nós teríamos a vivificação da palavra dentro de nós. Por isso que falamos tanto no Espírito Santo, queremos tanto o Espírito Santo, falamos em línguas, louvamos o Espírito Santo, damos glórias pelo Espírito Santo, mas quando é para provar de fato que temos o Espírito Santo através da obediência, não temos. Aí está aí as igrejas assim chamadas pentecostais, que deveriam ser aquelas que deveriam ter de fato Pentecoste, ter de fato o Espírito que conduziu Paulo em todas as suas cartas e epístolas, ter de fato o Espírito que estava em Pedro, o Espírito do Pentecostes que estava em Pedro,
que disse que as irmãs deveriam copiosamente ser como Sara, que tratava Abraão de senhor, tratava o seu esposo de senhor, da qual sois filhas, disse Pedro. Agora nós temos a mulher no púlpito em pé pregando, nas igrejas pentecostais, e os homens efeminados, sentados sem espinhaço, sentados ouvindo a mulher pregando. E ele é que chama elas de senhora. Eles é que tem que chamar ela de senhora lá no púlpito. É o inverso. É o senhor Sara e a senhora Abraão. Ora, por isso que Deus levantou um profeta para vivificar a palavra, para trazer de volta, embora chame de seita. Confesso-te, Atos 24, versículo 14, que esse caminho que os homens estão chamando de seita é que eu sirvo o Deus de Pedro, é que eu sirvo o Deus de Paulo, é que eu sirvo o Deus de William Branham, é que eu sirvo o Deus Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse aqui. Mas confesso-te que por esse caminho que chamam de seita é que eu sirvo ao Deus de meus pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue te abençoando, que Deus continue ungindo os nossos lábios e os nossos ouvidos para ouvir e dar glórias a Deus por essas verdades aqui pregadas. É a minha oração, é o meu desejo, pois essa palavra produz cura, produz libertação, produz amor ao próximo, produz vivificação, vida. Ela dá vida ao doente nesta hora, ela dá vida ao preso para ser liberto, ela dá vida ao oprimido pelo espírito maligno para que ele seja livre no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, amados ouvintes, volte a nos ouvir amanhã, se o Senhor nos permitir. Nossa programação vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30. Se você desejar fazer uma visita no Tabernáculo da Fé original, o endereço é Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Se desejar entrar em contato conosco através do telefone, que também atende via WhatsApp, o prefixo é 93 99207 3704. 99207 3704. Os nossos dias de cultos é no domingo às 8 horas da manhã, domingo com pregação da palavra às 18h30, quarta-feira, como aconteceu hoje, culto de oração iniciando às 18h30 e na sexta-feira, culto de pregação da palavra iniciando também às 18h30. Tenhamos todos uma boa noite e vamos ficar ouvindo mais um hino. Deus te abençoe no nome de Jesus. A oração do crente tem muito poder. Quando o crente ora, a oração na hora sobe ao céu. A oração do santo é como um relâmpago, não dá pra explicar. Mesmo que ele esteja no ventre do peixe, no fundo do mar. É o telefone que liga na terra e fala com o céu. A linha é direta quando ele precisa com Jesus falar. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele ligar. Este telefone está ao alcance quando precisa. Tem muito poder, é o melhor sistema que existe na terra em comunicação. Quando o cristão ora, responde
instante, Deus responde antes do crente orar. A oração do crente é o telefone que liga na terra e fala com o céu. A linha é direta quando ele precisa com Jesus falar. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele ligar. Este telefone está ao alcance quando precisa. A oração do crente tem muito poder.